Olá, pessoal. Na nossa aula de hoje, de genética aplicada, eu vou falar sobre o genoma de bactérias e a variabilidade em bactérias. Então, como que ocorre, como é o genoma das bactérias? Eles possuem DNA de fita dupla, fechado e circular. Então, o DNA dos outros seres é, aberto, em fita, e aqui é circular, tá? Encontra-se multidobrado, então ele fica enovelado e ele é disperso no citoplasma, tá? Então são haploides, N, possui apenas uma cópia do seu cromossomo, então é só uma cópia e ele é circular e fechado de fita dupla. Então o DNA bacteriano divide-se em DNA cromossomal, no cromossomo, um único cromossomo, com as informações essenciais da vida da bactéria. E o DNA extracromossomal, tá? Contido nos plasmídeos, em transposons e integrons. Mas vamos ver os principais são os plasmídeos. Então, aqui está o DNA de fita dupla, tá vendo? Duas fitas, circular, e ele encontra-se enovelado, como se fosse um novelo de linha, meio enroladinho. E os plasmídeos? Os plasmídeos são bem menores, aqui está mostrando eles grandes, mas eles são pequenos, menores do que em relação ao DNA principal do cromossomo, e ele também é de fita dupla, tá? E os dois estão dispersos no citoplasma da bactéria. Então, a bactéria é um indivíduo eucarioto, Então, molécula de DNA de fita dupla circular, a maioria das bactérias, e estão dispersos, no citoplasma. Então, a maioria possui um único cromossomo, são haploides, N. Então, todas as informações essenciais para a sobrevivência da bactéria está contido nesse cromossomo. Só que, então, ela possui também os genes são organizados em forma de operon, regulados em conjuntos. Então, nos outros seres superiores, nós possuímos, muitos cromossomos e duas cópias deles nos indivíduos diploides, 3 cópias nos indivíduos triploides e assim por diante. Nas bactérias é só um, então esses genes são regulados em forma de operon, tudo junto, e possuem uma região reguladora, promotor, operador, e os genes estruturais. Então, eles são organizados tudo junto, tá? Nesse único cromossomo. Então, aqui nós temos a figura de uma bactéria, aqui o flagelo dessa bactéria, ela só possui um flagelo nesse exemplo aqui. Então, aqui nós temos o genoma, o DNA nuclear dela, disperso no citoplasma, e o plasmídio. Então, os dois são de fita dupla. Então, os plasmídeos, são pequenas moléculas pequenas moléculas de DNA circular, e são encontradas nas bactérias e também nas leveduras. Então, os elementos genéticos extracromossomo, então, fora do cromossomo. Então, esses plasmídeos, eles são de grande importância nas bactérias. Então, são segmentos de DNA de fita dupla, circulares. Eles se autoduplicam independentemente do cromossomo, tá? O cromossomo duplica e eles também duplicam, mas eles duplicam de forma independente, assim que haja necessidade. Então, carregam informação genética não essencial à célula, tá? As informações não é essencial para a vida da célula da bactéria, mas pode prover uma vantagem seletiva para as bactérias que os possuem, tá? De seleção. Então, os exemplos deles são os genes de resistência múltipla a antibióticos, a bactericinas e a toxinas. Então, esses antibióticos, se alguém tomar um antibiótico para bactérias, essa resistência vai estar lá nos plasmídeos. Então, moléculas circulares de DNA, duplas de DNA, capaz de reproduzir independentemente do DNA do cromossomo. Então, aqui tem essa figura, aqui, ó. Ela foi ampliada, muitas vezes. Isso aqui é o plasmídio circulares de Escherichia coli, ó, circular, e ela também pode ficar enovelada, mas como ela é menorzinha, aqui os plasmídeos mostrando circular e o DNA
normal da planta em um único cromossomo. Essa bactéria aqui, o Agrobacterium tumefaciens, é a única bactéria que possui genoma com cromossoma de DNA linear e DNA circular. Então, ela possui as duas formas. Então, é uma bactéria muito agressiva que induz tumor em plantas. Aqui, um exemplo de um tumor, né? E ela induz distúrbio hormonal em plantas, como videira, roseira, tá? O pé de rosa ou de uva. E elas penetram, tá, pelo estômago. Então, elas possuem formato de bacilos curtos e penetram pelos estômagos e causa, né, o tumor ou a galha. Então, a doença é chamada de galha, através desse plasmídio TI, que significa indutor de tumor, tá? O I de indutor e o T de tumor. Do inglês ficou o contrário. Então, aqui um exemplo de um cromossomo de Escherichia coli, tá? Aqui o exemplo do genoma principal, né, super enovelado, tá? Então, ele fica super enovelado dentro do bacillus, que é a forma da bactéria, em forma de bacillus curto. Então, o cromossomo ocupa cerca de 10% do volume da célula. Então, é um cromossomo bem grande em relação ao tamanho da célula, né? E super enovelado. O tamanho dela aqui, o Escherichia coli, de 4,6 megapares de base. Então, em relação a outros organismos, ela possui um genoma pequeno. No final, eu vou mostrar o tamanho do genoma de alguns indivíduos para vocês verem a questão do tamanho. Então, a replicação do DNA. Em bactérias, como ele é circular e enovelado, ela acontece tipo forquilha, ou seja, para os dois lados. Ela não é só em uma direção, 5 linhas, 3 linhas, ou 3 linhas, 5 linhas. Ela vai ocorrer nas duas direções. Então, se ocorre nas duas direções, a transcrição e a tradução vão ocorrer ao mesmo tempo, tá? Quando ela começa a fazer essa tradução, então vai ocorrer transcrição de uma, né? Ela é copiada e já é transcrita para outra e a tradução já vai ocorrendo imediatamente. Então, aqui o que acontece? Esse fluxo. Então, nós temos uma célula, então a transcrição e tradução, então aqui nós temos o cromossomo único, haploide, e aí ele é copiado e já é transcrito imediatamente. Então, um vai formar 2. E aí ela vai se dividir, tá? Então, a célula parental, ela vai se multiplicar por fissão binária, né? Ou reprodução assexuada, tá? Divisão binária ou bipartição. Então, uma célula mãe vai originar 2 células filhas iguaizinhas. E ela também pode sofrer o processo de recombinação, que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Então, uma célula mãe vai originar 2 células filhas iguaizinhas. E esse processo é rápido, tá? Então, o período de geração de uma bactéria, para ela se tornar madura e já estar, né, reproduzindo de forma sexuada, dura em torno de 40 minutos, tá? Ela já está reproduzindo. Então, por isso que pessoas com infecção, né, por bactéria, pode vir a falecer muito rápido, em um dia ou 2 dias, porque elas aumentam numa proporção, né, é muito rápido. Isso aqui é o exemplo de bactéria Xylella fastidiosa. Aí, ó, bacilos curtos, tá vendo? Isso aqui é de microscopia eletrônica. Então, os plasmídeos, aqui nós temos o genoma principal, esse aqui de Escherichia coli. E aí, os plasmídeos aqui, ó, pequenininho, separadinho, aqui outro, ó, enoveladinho, aqui outro, tá? Mostrando os plasmídeos, né? DNA de fita dupla, circulares. Então, em uma célula possui um único genoma, tá? Sem cópia, então eles é haploide, e possui muitos plasmídeos em uma única célula, tá? Uma única célula, em uma única célula pode ter muitos plasmídeos. E as bactérias são divididas em bactérias gram-positivas ou gram-negativas, que quando vocês forem estudar bactéria, vocês vão ver. Então, elas carregam informações não essenciais à célula, que dá vantagem adaptativa. Então, esses plasmídeos, principalmente para os genes de resistência a antibióticos e toxinas, metais pesados também, tá?
Então, a estrutura bacteriana, principalmente, tá? Então, a estrutura, os ribossomos, RNA e proteína, constituição de RNA e proteínas, né, no citoplasma. A função desses ribossomos é normal, igual os outros organismos, para a síntese de proteínas. E em bactérias, eles possuem o tipo 70S, que é o 30S e o 50S. E o mais trabalhado é esse aqui, o RNA 16S, 16S. Então, é visado pelos antibióticos. Então, os antibióticos visam, né, a degradação desses ribossomos, tá? A inativação dos ribossomos. Então, aí a tetraciclina, neomicina, streptomicina vai agir diretamente nos ribossomos para que eles não produzam as proteínas. E o material genético, né, está disperso no citoplasma. Então, a maioria, um cromossomo circular de fita dupla, condensado e multidobrado. Então, o tamanho de uma bactéria, né, que causa doença em plantas, por exemplo, a ervínia, o tamanho dela é 4,5 megapares de base. Pseudomonas, 5,5 megapares de base. E o plasmídio, eu pintei de rosa, tá vendo? Então, ele é fora, né, também está disperso no citoplasma, circulares, né, de DNA de fita dupla também. E eles possuem os genes de autorreplicação, então eles se autorreplicam de forma independente aqui do material genético, tá? Resistência, então as funções resistência a antibiótico, produção de toxinas, então eles produzem toxinas, possui genes de patogenicidade, genes de virulência, então uma bactéria pode ser mais virulenta ou menos virulenta, né, causar mais ou menos doenças. Produz também a síntese de fito-hormônios, igual ao agrobactério que eu mostrei para vocês, ela produz fito-hormônios, que vai desregular o metabolismo da planta, e a planta vai produzir hormônios em excesso, que vai formar argalha. E pigmentos, tá? Elas produzem pigmento também. A xantomonas produz o pigmento xantomonadina, que em meio de cultura, ele fica amarelinho, tá? A bactéria fica bem amarelinha. Então, os plasmídeos são encontrados no citoplasma, e o exemplo é o TI de Agrobacterium tumefaciens. Então, indutor de tumor, que é essa bactéria, Agrobacterium tumefaciens. E a doença é a galha. Então, aqui, o plasmídeos bacteriano, né, no formato circular. Eu não vou ler todos, vou ler alguns aqui. Então, produção de antibióticos, o Streptomyces, ele produz antibióticos, tanto que eles utilizam essa bactéria, que é uma bactéria de solo, para produzir antibiótico e streptomicina. Então, elas podem fazer conjugação, que eu vou mostrar o que é a conjugação. Então, os plasmídeos possuem funções metabólicas de degradação de octano, cânfora e naftaleno, degradação de herbicidas, tá vendo? Eles podem fazer degradação de herbicidas, e isso está esses genes estão nos plasmídeos. Formação de acetona e butanol, esse clostrídio, esse que é os gêneros, tá, gente? Utilização de lactose, sacarose, citrato ou ureia, por várias bactérias. Produção de pigmentos, igual eu falei, a ervínia produz a xantomonas, a xantomonas é que produz o amarelinho, a ervínia é outra cor. Produção de vesícula de gás e principalmente a resistência a antibióticos, resistência a metais pesados. Então, muitas bactérias vão produzir essa resistência a antibióticos e a metais pesados. E virulências, então, produção de tumores, né, o agrobactério, a produção de nódulos, né, nodulação e fixação simbiótica de nitrogênio, que são os gêneros Rhizóbio, que vai produzir, né, a nodulação, que ela vai fixar o nitrogênio do ar e vai disponibilizar para a planta. Então, ela vive em simbiose, o exemplo é da soja, que a gente inocula essas bactérias, que vai fazer essa fixação de nitrogênio. Então, vai reduzir a adubação nitrogenada, no exemplo de soja. E outras plantas também. Produção de resistência à bactericina, né, várias bactérias. Invasão, elas produzem também essa virulência para invasão de célula animal, por exemplo, a salmonela. Então, tem outros, mas eu coloquei os principais aqui. Então, como que as bactérias se reproduzem? Então, por fissão binária,
né, ou bipartição, onde uma célula mãe vai multiplicar o seu material genético, né, e vai originar duas células iguais à célula mãe. Então, vai gerar variabilidade? Então, como vai gerar variabilidade em bactérias se a reprodução assexuada não gera variabilidade? Então, vamos ver como que ocorre esse processo de gerar variabilidade. Então, a variabilidade, né, é por mutação, ou ela vai sofrer mutação, tá, na sua sequência das bases de DNA, ou ela vai sofrer uma recombinação genética. Aí ela vai gerar a variabilidade. Então, nessa recombinação, então a mutação vai ocorrer durante o processo de replicação do cromossomo, né? Na hora que ele está se replicando, ela pode sofrer mutação. E essa mutação pode ser natural ou induzida, tá, gente? A gente pode induzir mutação em qualquer tipo de organismo. Então, eles induzem muito em bactérias, em planta, eles induzem geralmente em semente ou no pólen, né? Que é mais fácil, menor e fácil de ser manipulado em laboratório. Então, a recombinação, a alteração do genótipo, porque ocorre pela aquisição de material genético de outro organismo. Então, um organismo vai ser recombinado com uma bactéria, tá? Então, durante o processo de transformação, transdução e conjugação, tá? Então, recombinação gênica refere-se à mistura de genes. Então, vamos pegar genes, né, de diferentes indivíduos que vai ocorrer durante a reprodução sexuada. Então, a recombinação gênica é responsável pela mistura entre os genes. Então, esses genes são misturados. Eu vou dar exemplo no outro slide. Então, nos eucariotos, a recombinação gênica ocorre por dois processos durante a meiose, né? Como eu já expliquei nas outras aulas anteriores. Então, a segregação independente, né, com frequência de recombinação igual a 50%, que vai ocorrer nos cromossomos, né, durante a meiose. Tudo durante a meiose. Ou a permutação, que é aquele que vai ocorrer o crossing over, onde pedaços das cromátides são trocadas, né? Lá na anáfise, no primeiro processo da meiose. Primeira fase. Então, muitas combinações são formadas na mistura de genes de dois indivíduos. Então, esse é exemplo, mistura de cromossomos maternos e paternos, o número de combinações vai ser 2 elevado a n. Então, esse é exemplo de 2 elevado a n, então, em seres humanos, nós somos diploide, 2 elevado à quantidade de número de cromossomo, 23. Então, vai ocorrer, né, nessa mistura, 8.388.608 diferentes combinações entre os cromossomos do pai e da mãe. Tá vendo? Uma grande quantidade. Então, em bactérias, elas apresentam dois mecanismos de variabilidade genética, a mutação e a recombinação gênica. Então, quais os tipos? 3 tipos, tá? A transformação, então, uma bactéria pode ser transformada, então, é a incorporação de DNA livre pela célula bacteriana, tá? Eu vou dar um exemplo no outro slide. A conjugação, processo de transferência de DNA de uma bactéria para outra, né? Então, vai ser uma doadora e uma receptora, mediado por um plasmídio de conjugação, que é aquele plasmídio que nós já vimos que tem nas bactérias, através do pili sexual, tá? Que é aquele espelhinho que tem nas bactérias. Não é o flagelo, não, o pili. A transdução é o outro processo, então é a transferência de material genético entre células mediada por bacteriófagos, tá vendo? Então, ela pode incorporar, por exemplo, do solo, de uma bactéria já que pode estar morta, e aquele pedaço vai inserir em outra bactéria viva. Conjugação através de um plasmídio, que ele vai passar através do pili sexual, e a transdução através de um vírus, tá? Um vírus pode penetrar na bactéria e levar uma informação genética de outro organismo. Então, e a mutação? Então, a mutação é a principal forma de gerar variabilidade em qualquer ser vivo, inclusive nas bactérias. Então, essa mutação ela é permanente e herdável. Se tiver uma mutação, ela vai passar para os seus filhos. Ela pode ser induzida ou espontânea. E essa mutação pode ser uma pequena mutação, ou micro, ou uma macro, né? Macro lesões, com fragmentos inteiros de DNA.
tá? Então, quando a gente consegue passar de forma, por exemplo, através de um plasmídio, a gente vai criar um transgênico, tá? Está passando de um organismo para outro através de um plasmídio, está inserindo, então a gente vai criar um transgênico, um exemplo, uma bactéria transgênica. Então, recombinações. Então, 3 formas, né? Transformação, incorporação de fragmento de DNA no genoma, conjugação, transferência direta de genes, tá? Direta, através do plasmídio de conjugação, e a transdução, que é a transferência de fragmento de DNA através de um bacteriófago, que é um vírus. Então, vamos ver o primeiro, mutação. Então, a mutação é o principal mecanismo de geração de novos genes, porque permite a criação de novas sequências de nucleotídeos. Tá? Então, ele pode ocorrer também devido a erro de duplicação cromossômica durante a meiose ou a mitose. Então, meiose e mitose pode gerar mutação, né? Fungos, bactérias, nematóides, ou aqui a mitose, né? Só fungos, bactérias, nematóides que reproduzem de forma assexuada, tá? E os outros na meiose, qualquer ser vivo durante a meiose. Então, elas podem ocorrer desse formato aqui, ó, mutações gênicas, né, macrolesões. Então, pode ocorrer por substituição, deleção, inserção ou inversão. Então, 4 formas. Então, aqui, nesse aqui, foi substituída a guanina, foi substituído por uma citosina, né? Substituiu uma base por outra. Gerou variabilidade, né? Deleção. Então, a guanina foi deletada. Inserção. Aqui, né, nessa sequência, foi inserida a guanina. E a inversão. O ATC foi substituído por o CTA. Então, o que acontece? Se ocorrer qualquer uma mudança que, na hora de gerar os aminoácidos, eles não são gerados em trincas, em 3, então vai mudar o aminoácido, que vai mudar a proteína. Lembra? Do código genético? Então, muda a proteína. Então, vai ocorrer a mutação. Então, mutações em bactérias. Então, alteração herdada da informação genética. Então, se a gente tiver uma bactéria que só uma que sofreu uma mutação, tá? Então, sofreu uma mutação aqui, e ela não vai se multiplicar de forma, né, reprodução assexuada, uma célula mãe vai gerar outras 2 células filhas igualzinhas. Então, elas vão se multiplicando e todas vão herdar essa mutação, tá? Então, todas as células filhas serão iguais à célula mãe, tá? E vão carregar essa mesma mutação, que pode ser um exemplo de resistência a um antibiótico, a um certo antibiótico. Então, as causas das mutações, ela pode ser por mudanças espontâneas, naturais na estrutura do DNA, ela pode ocorrer por erros durante a replicação, e ela pode ser induzida. Induzida por quê, né? O que pode? Então, substâncias ambientais, por exemplo, uma alta temperatura, pode induzir a uma mutação, ou uma radiação, tá? Então, uma radiação ultravioleta, óxido nitroso ou nitroso guanidina. E existe outros, mas os principais são esses aqui, tá? Então, ela vai contribuir para o aumento da diversidade genética. Então, as mutações, né, são fonte de variação para a evolução. E os micro-organismos sofrem muita mutação e eles, né, ficam resistentes, por exemplo, a um determinado fungicida, por exemplo. Fungos sofrem muito isso, tá? Não só bactéria. Todos os micro-organismos, eles possuem alta variabilidade genética porque eles sofrem muitas mutações. Então, vamos ver, né, as recombinações. Então, a transformação é a primeira delas, é a incorporação de um fragmento de DNA no genoma. Então, aqui nós temos uma bactéria, tá? Um pedaço de uma bactéria que está com seu DNA aqui solto lá no solo. Aí tem outra bactéria, então esse DNA vai penetrar aqui e vai incorporar lá no genoma dessa outra bactéria. Então, essa aqui vai ser transformada, porque ela vai pegar um pedaço desse aqui que vai inserir nesse, tá? Então, o exemplo é a clonagem e expressão
do gene de termos aquáticos em Escherichia coli. Termos aquático é uma bactéria, né? Ou então o objetivo dele é produção de enzima TAC DNA polimerase. Então, TAC, ó, termos, o TAC e aquáticos. Ele pegou o T e o AQ aqui, juntou. Então, ficou TAC. T de termos aquáticos e o AQ, TAC. DNA polimerase. É uma enzima utilizada para fazer a reação de PCR, que é para a gente multiplicar o DNA em laboratório. Então, a temperatura ideal, né, temperatura ótima dessa bactéria para ela reproduzir é 72 graus Celsius. Então, ela não morre a 72 graus Celsius, aqui é o ótimo dela. Tem outra que é utilizada para fazer clonagem, é a Pirococcus furiosus. Ela é mais cara do que essa, tá? E a temperatura ótima dela de reprodução é 100 graus Celsius. Por isso o nome, Pirococcus, né? Piro de fogo, Pirococcus furiosus. Então, aqui é a transformação. Pedaços de bactéria, tá vendo do lado de fora aqui, né? No meio, ou no solo, ou no meio, e uma bactéria aqui normal. Então, esse pedaço vai penetrar aqui, esse fragmento vai penetrar. Só que para isso a bactéria tem que estar em estado de competência, tá? Estado de competência. Então, o DNA liga-se a proteínas presentes externamente à célula bacteriana. Ele vai se ligar externamente e vai passar. Aí ele é transportado para o interior da célula e o DNA é incorporado ao genoma. Então, vai ocorrer a expressão de novo gene. Então, ele está aqui. Se a bactéria estiver competente, ele vai penetrar e vai se ligar aqui, tá vendo? Ele se ligou aqui no DNA da bactéria, então ela foi transformada. O outro exemplo, a conjugação. Então, é a transferência direta de genes através de um plasmídio de conjugação, tá? Transferência genética envolvendo contato célula a célula. Então, duas bactérias juntas, essa aqui possui o gene, né, o plasmídio, e essa aqui não tem. Se as duas se juntarem através do pile de conjugação, esse plasmídio vai passar para aqui, vai se liberar e vai passar para cá. Aí as duas vão ter, tá? Então, isso é a conjugação. Então, conjugação, reprodução sexual, conjugação bacteriana. Então, ele precisa de ter esses genes de transferência, o pilos, né, pile de conjugação e ocorrer o pareamento, tá? Então, elas vão ficar pareadas e realizado pelo pilos. Então, ela pode ocorrer entre espécies ou entre gêneros diferentes também, espécies diferentes e gêneros diferentes. Eles conseguem passar um plasmídio de uma para outra. Então, exemplo aqui, transferência de Escherichia coli através de plasmídio. Isso é utilizado para a produção artificial de insulina humana, né, para o controle de diabetes. Então, esse medicamento insulina antigamente era feito, né, era produzida em pâncreas de bovinos e suínos. Então, aqui, agora é feito em bactérias, né, através da conjugação e do pile sexual, tá? Ele passa de um para o outro. Então, para fazer 4,5 kg de insulina, antigamente, antes de se conhecer essa técnica, tá, de conjugação, eles precisavam de 250 mil porcos para se produzir 4,5 kg de insulina. Então, a técnica, né, utilizada é do DNA recombinante. Então, eles utilizam através do plasmídio, aqui está o plasmídio, eles utilizam como? Eles vão pegar uma enzima de restrição importa, eles vão colocar o plasmídio, né, isso tudo é feito em laboratório. Vão colocar a enzima de restrição que vai cortar o gene de interesse. Então, ele pegou daqui até aqui, tá, é o gene que eles querem cortar. E eles vão pegar o gene humano também, do genoma humano, vão cortar o gene de interesse no cromossomo que eles querem, estão utilizando a enzima de restrição, e vai cortar do plasmídio e do genoma humano. Aí, o que eles vão fazer? Vão utilizar, né, tudo em tubo de ensaio, a enzima DNA ligase, que é para ligar, para juntar. Então, aqui, ó, um pedaço de plasmídio, tá, da bactéria, pedaço de plasmídio, e o pedaço do DNA humano, esse aqui. Aí, eles vão colocar aqui, colocar a enzima DNA ligase
e vai ocorrer, vai passar um tempo, né? Eu não sei qual que é o tempo, só sei que vai passar um tempo. Processo de conjugação, tá? Aí ela vai, tá vendo? O DNA recombinante. Então, recombinou e fechou. Ficou um plasmídio que tem um pedaço de gene humano e o outro da bactéria. Então, bactérias, né, conjugadas com plasmídio. Aí, o que vai acontecer? Então, ela foi transformada, ela virou uma bactéria transgênica, não ficou? Ela tem um gene humano aí, um pedaço de um gene humano. Transformação e incorporação do fragmento do DNA no genoma da bactéria Escherichia coli. Então, processo de transformação. Então, depois que ela já foi transformada, quando eles têm uma pequena quantidade dela que foi transformada, eles testam, por exemplo, se for um antibiótico, eles vão jogar antibiótico lá. As que ficaram vivas é que sobreviveram, né? As outras vão morrer. Tudo isso feito em placa de Petri ou em tubos de ensaio em laboratório. Uma vez que eles obtêm as bactérias transgênicas, então bactérias transgênicas, eles vão só multiplicar, tá? Então, ela vai se multiplicar por fissão binária, onde uma vai originar duas. Então, eles vão obter uma grande quantidade de bactérias, tá? Facinha de ser, né, cuidada em laboratório, em placas de Petri, né, em meio de cultura apropriado para que elas cresçam e se multiplicam. Então, o período de geração dela, né, de multiplicação é rápido, menos de 1 hora, elas já se multiplicaram. Então, em 2, 3 dias, eles obtêm uma grande quantidade, né, dessa bactéria aqui. E eles vão produzir a insulina, né, que eles inseriram aqueles pedaços lá do genoma humano para produzir insulina. E eles vão só multiplicar em laboratório, tá? E vão repicando de uma placa para outra novinha e vão obtendo insulina de forma fácil, sem precisar dos porcos, que é muito difícil de criar e de cuidar. Então, o transgênico, essa técnica do DNA recombinante, então, são bactérias transgênicas, uso de bactérias para a produção de insulina usada no tratamento de diabetes. Essa é a bactéria, tá? E aqui é a insulina humana. O outro processo de transdução. Então, ocorre pela transferência de um fragmento de DNA através de um bacteriófago, que é um vírus, tá? Então, material genético, o vírus possui, o mais simples que existe, ele possui material genético, que é de DNA ou RNA, nunca os dois juntos, envolto por uma capa de proteína. Cadê o mouse? Sumiu. Então, aqui é a capa de proteína, tá? Aqui ele se fixa na célula. Então, pode ter, no caso de vírus, de doença de vírus, possui 2 ciclos, né? 2 formas, o ciclo lítico ou lisogênico. No ciclo lisogênico, quando a bactéria, né, ela se multiplica, então uma célula não vai originar 2, se ela entrar no ciclo lítico aqui, ó, ela vai originar 2, tá? Não, vou começar aqui do centro. Então, ela possui, no ciclo lisogênico, ela vai só se multiplicando e carregando ele não tem sintomas, tá? Só que aqui no ciclo lítico, ela vem e ela vai sofrer um despertar, esse vírus pode ser despertado por uma radiação, uma quimioterapia, né? E vai induzir o ciclo lítico. No ciclo lítico, a célula vai estourar e o vírus vai sair, tá? O fago vai sair. Isso é o que acontece com a AIDS, por exemplo. Ele sai, estoura e vai aparecer os sintomas. Então, ciclo lisogênico, o vírus invade a bactéria ou a célula hospedeira, onde o DNA viral incorpora-se ao DNA da célula infectada. Então, eu mostrei, né? Então, o ciclo lisogênico, a célula vai se multiplicando. Aqui, ó, ele vai inserir, aqui, ele inseriu aqui, ó. Isso aqui era o vírus. O vírus juntou aqui, tá? E passou a fazer parte do genoma. Então, muitas gerações de célula lisogênica, ou seja, sem sintomas, só se multiplicando, igual essa aqui. E se tiver alguma coisa que vai estimular ele a entrar no ciclo lítico, ele vai estourar e sair da célula e vai aparecer sintomas, tá? Aqui tá escrito lisogênico, é lítico, tá? Eu tenho que voltar e arrumar isso aqui. Transdução, ciclo lisogênico. Então,
uma célula, né, uma vez infectada, uma célula começará a transmitir o vírus sempre que passar por mitose, tá? Então, sempre que ela sofrer mitose, ela vai estar passando para as outras células, né? Vai ser células carregando, só que não vai ter sintomas. E em função de algum estímulo, né, a fase lítica é induzida e o fago multiplica no interior da célula hospedeira, causando, né, a lise ou a quebra e liberando as partículas virais. Então, as doenças causadas pelos vírus lisogênicos tendem a ser incuráveis, tá? Exemplo da AIDS, da herpes, porque ela fica de forma incubada, os vírus ficam de forma incubada dentro das células. E pode despertar por radiação, quimioterapia, ou outras coisas, algum remédio muito forte, pode vir a quebrar, né, ocasionar a lise dessas células e vir a aparecer os sintomas. Então, ciclo lítico, o vírus invade a bactéria, onde as funções normais dessas são interrompidas na presença de ácido nucleico, ou DNA ou RNA. Então, nesse ciclo lítico, quem que vai comandar? O vírus, ele basta comandar, porque ele vai se juntar com os ribossomos e a célula vai produzir só o material genético, né, o genoma do vírus, tá? E aí vai sair fora e vai causar os sintomas. Então, esses sintomas vão aparecer imediatamente. A próxima aula eu vou falar do genoma dos outros micro-organismos, tá? Até lá!